A representação. Representação e produção. A tese da esquizoanálise é simples. O desejo é máquina, síntese de máquinas, agenciamento maquínico, máquinas desejantes. O desejo é da ordem da produção. Toda produção é ao mesmo tempo desejante e social. Portanto, censuramos a psicanálise por ter esmagado esta ordem de produção, por tê-la revertido à ordem da representação. Longe de ser a audácia da psicanálise, a ideia de representação inconsciente marca, desde o início, sua falência ou sua renúncia. Um inconsciente que não mais produz, mas que se limita a acreditar. O inconsciente acredita no Édipo. Ele crê na castração, na sua lei. Sem dúvida, o psicanalista foi o primeiro a dizer que a crença, a rigor, não é um ato do inconsciente, que é sempre o pré-consciente que crê. E não será mesmo preciso dizer que é o psicanalista que acredita? O psicanalista em nós? Será a crença um efeito sobre o material consciente, efeito que a representação inconsciente exerce à distância, mas, inversamente, o que reduziu o inconsciente a esse estado de representação não terá sido, primeiramente, um sistema de crenças posto no lugar das produções? Na verdade, é ao mesmo tempo que a produção social encontra-se alienada em crenças supostamente autônomas e que a produção desejante encontra-se desviada para representações supostamente inconscientes. E vimos que é a mesma instância, a família, que executa essa dupla operação, desnaturando, desfigurando e levando a um impasse a produção desejante social. Além disso, o liame da representação crença com a família não é acidental, é da essência da representação ser representação familiar. Mas a produção não é suprimida por isso. Ela continua a troar, a zumbir sob a instância representativa que a sufoca, mas que ela pode fazer ressoar, em compensação, até o limite da ruptura. Então, é preciso que a representação seja inflada com todo o poder do mito e da tragédia. É preciso que ela dê da família uma apresentação mítica e trágica, e que dê do mito e da tragédia uma apresentação familiar, para atingir efetivamente as zonas de produção. Entretanto, será que o mito e a tragédia não são também produções, formas de produção? Seguramente não. Eles são apenas reportados à produção social real, à produção desejante real. Senão, são formas ideológicas que tomaram o lugar das unidades de produção. Édipo, a castração, etc. Quem acredita nisso? Os gregos? Mas será que os gregos produziam como acreditavam? Será que os helenistas é que acreditam que os gregos produziam assim? Pelo menos os helenistas do século XIX, de quem Engels dizia, dir-se-ia que acreditam no mito, na tragédia. Será o inconsciente que se representa Édipo, a castração? Ou será o psicanalista em nós, que representa assim o inconsciente? Porque nunca como agora a observação de Engels ganhou tanto sentido. Dir-se-ia que os psicanalistas acreditam no mito, na tragédia, continuam a acreditar nisso, ao passo que os helenistas já pararam com isso há muito tempo. Sempre o caso de Schreber. O pai de Schreber inventava e construía espantosas pequenas máquinas sádico-paranoicas para coagir crianças a se manterem aprumadas. Por exemplo, capacete com haste metálica e correias de couro. Essas máquinas não desempenham papel algum na análise freudiana. Talvez tivesse sido mais difícil esmagar todo o conteúdo social-político do delírio de Schreber se levasse em conta essas máquinas desejantes do pai e sua evidente participação numa máquina social pedagógica em geral. Porque a questão é essa. É claro que o pai age sobre o inconsciente do filho, mas será que ele age como pai de família numa transmissão familiar expressiva ou como agente de máquina numa informação ou comunicação maquínicas? As máquinas desejantes do presidente comunicam com as do seu pai, mas é precisamente por isso que elas são, desde a infância, investimento libidinal de um campo social. O papel do pai é unicamente o de agente de produção e de antiprodução. Freud, ao contrário, escolhe a primeira via. Não é o pai que remete às máquinas, mas justamente o contrário. Sendo assim, não há por que considerar as máquinas como máquinas desejantes, e nem como máquinas sociais. Freud, ao contrário, escolhe a primeira via. Não é o pai que remete às máquinas, mas justamente o contrário. Sendo assim, não há por que considerar as máquinas como máquinas desejantes, e nem como máquinas sociais. Em compensação, o pai será inflado com todas as potências do mito e da religião, e da filogênese, para que a pequena representação
relação familiar tem a aparência de ser coextensiva ao campo do delírio. O par de produção, máquinas desejantes e campo social, cede lugar a um par representativo de natureza totalmente distinta, família mito. O par de produção, máquinas desejantes e campo social, cede lugar a um par representativo de natureza totalmente distinta, família mito. Retomemos isso. Já viram uma criança brincar? Viram como ela povoa as máquinas sociais técnicas com suas máquinas desejantes? Ó sexualidade! E que pai e mãe, dos quais a criança tira, se for preciso, peças e engrenagens, estão em segundo plano como agentes emissores, receptores ou de intercepção, agentes benevolentes de produção ou suspeitosos agentes de antiprodução?